sagrado, diga glória a Deus. Então vamos então. Nós vamos ler a mensagem da palavra de Deus para a nossa meditação. Essa mensagem que tem um tema: como foi nos tempos de Noé, assim será a volta de Jesus. Esse é o tema da mensagem. Como foi nos tempos de Noé, assim será a volta de Jesus. Amém? Vamos lá. Mateus 24, versículo 37. Disse Jesus: como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Senhor, levante a Santa Bíblia, palavra de Deus, e fale de alegre, bem potente. Glória ao Pai, mais forte, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus, fala agora no meu coração, através do poder da tua palavra e do teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém e amém. Jesus. Os irmãos, tomem os seus assentos, ocupem as mãos de uma salva de palmas bem forte. Bem forte, mais forte, mais forte. Palmas de glória, palmas de glória, palmas de glória, palmas de glória. Aleluia. Amém, meus irmãos. Nós lemos aqui um versículo da palavra de Deus, em que o Senhor está dizendo: como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com a igreja, os ouvintes e o mundo, porque esta mensagem não fica só aqui dentro da igreja. Esta mensagem vai para o mundo pela internet. Quem compreendeu, diga amém, Jesus. Desde já eu quero pedir a atenção da igreja, dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes, para a meditação da palavra de Deus, em qual nós vamos estar meditando, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Amém? Os irmãos, dê uma salva de palmas bem forte, bem alegre. Palma de glória, palma de glória, palma de glória, palma de glória, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Jesus está dizendo, Mateus 24, versículo 37, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. À luz da Bíblia, a revelação das Escrituras Sagradas revela, testifica, mostra que a volta de Jesus está cerca, está perto, está próximo. Porque tudo que ocorreu, que aconteceu naquela época, naquele tempo, já se passaram anos e anos. Pero tudo que aconteceu naquele tempo, tudo que aconteceu com aquele povo, tudo está acontecendo hoje. Tudo está se repetindo hoje, tudo novamente. Então tudo está revelado, tudo está comprovado, que a volta de Jesus Cristo está perto. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir.
Senhor Jesus, para começar a falar com a igreja, os ouvintes, Ele está dizendo como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, assim também será a sua vinda, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, quando Jesus vier para buscar o seu povo, como foi no tempo de Noé, assim também será a vinda do Senhor. Presta atenção, meus amados e queridos irmãos. Noé, ele pregou 100 anos a palavra de Deus, porque quando Noé foi chamado para esta responsabilidade, ele tinha 500 anos. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, Noé tinha 600 anos. Então, quando Noé construía a arca, ele também pregava a palavra de Deus. Noé tinha 500 anos. Então, Noé pregou 100 anos. E o povo foram rebeldes, não deram ouvidos. Por isso, Jesus está comparando como foi no tempo de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Noé, aleluia, ele pregava a palavra de Deus. Noé construía a arca. Noé pregou 100 anos, porque quando ele foi chamado, ele tinha 500 anos. 600 anos, Deus manda ele entrar na arca, então ele pregou 100 anos. Foi 100 anos o tempo que ele construiu a arca e o tempo que ele pregava a palavra de Deus. E os moradores da terra daquela época não deram ouvido, ainda burlavam de Noé. E Noé pregava e o povo não dava ouvido. O povo não aceitava. Aleluia! Então veja, meus amados e queridos irmãos, primeiro ponto, aleluia, o povo estava com os seus ouvidos tapados, endurecidos, coração de pedra. O povo não queria dar ouvido quando Noé pregava. Preste atenção, que se você der ouvido à mensagem que Deus vai estar falando com a igreja, a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja, para transmitir para os ouvintes, para transmitir para o mundo, você vai entender o que Deus vai falar. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, Gênesis capítulo 5, versículo 32, era Noé da idade de 500 anos. Noé tinha 500 anos de idade. Aleluia! Quando Deus chama Noé para avisar o povo que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem se corrompeu, o homem havia se corrompido. Agora Deus estava dizendo que ia destruir o homem com um dilúvio de água por causa do pecado. Presta atenção o que diz a Bíblia. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era mal continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, versículo 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto homem como animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Presta atenção, Noé tinha o quê? 500 anos. Começou Noé a pregar a palavra de Deus, que Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque o homem havia se corrompido. Deus ia mandar um dilúvio de água sobre a terra para destruir o homem, para destruir os animais. Aleluia! O povo não deu ouvido. O povo não creu no que Noé pregava. O povo não creu na palavra de Deus, que Deus falou através de Noé. O povo não creu, o povo não acreditou. E Noé pregando
versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Deus fez tudo como Deus lhe mandou. Deus fez tudo, aleluia, Deus falou com Noé, e Noé fez tudo como Deus lhe ordenou, como Deus lhe mandou. A pregação de Noé era esta, e Noé pregou 100 anos para aquele povo. Qual foi a pregação? Deus vai destruir o homem, Deus vai destruir os animais com um dilúvio de água, porque Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque o homem se corrompeu, porque o homem está corrompido. Então o homem, se ele não se arrepender, ele vai ser destruído com as águas do dilúvio. E Noé pregava e pregava e pregava e pregou 100 anos. 100 anos Noé pregou. Aleluia. A Bíblia diz, Gênesis 22, assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Depois de ter passado 100 anos, aleluia, Deus fala pela segunda vez com Noé. Deus falou 2 vezes com Noé. Noé tinha 500 anos. Se passaram 100 anos, Deus fala a segunda vez com Noé. Presta atenção. Aleluia. Deus manda Noé e toda a sua família e os animais entrar na arca. Deus está falando a segunda vez com Noé. Aleluia. A Bíblia diz, Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. Presta atenção. Gênesis 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé está com 600 anos. Quando ele começou a pregar, ele tinha 500. Agora ele está com 600, então ele pregou 100 anos. E dentro de 100 anos, o povo não se arrependeu. O povo não se converteu. O povo não deu ouvido. O povo estava com seus ouvidos tapados, com seus corações endurecidos. Presta atenção à palavra de Deus. Gênesis 7, versículo 7. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Aleluia. Noé e a sua casa, a sua família foram salvos através da arca. Então, quando Deus promete, Deus cumpre. Então, quando Deus fala, Deus faz. Deus falou para Noé, e Noé obedeceu a palavra de Deus e começou a trabalhar, e começou a fazer a arca, e começou a pregar. Foram 100 anos, é muito tempo, é um século, é muito tempo, 100 anos. Até parecia que estava no esquecimento, que Deus não ia cumprir, mas Deus cumpriu, porque Deus faz o que Ele promete, o que Ele fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, Deus cumpre. Aleluia. Só que as pessoas não levam em consideração o que Deus fala. Só que as pessoas não levam em obediência o que Deus fala, o que Deus promete. Leva em brincadeira, não leva em consideração a palavra de Deus. Presta atenção. Aleluia. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu que ia salvar Noé e a sua família. Então Deus prometeu, Deus salvou Noé e a sua família. Esta promessa, ela se cumpre. Deus falou na boca do apóstolo Paulo, quando ele estava lá na prisão, em Filipos, uma colônia romana. Ele falou para o soldado romano, o canceleiro que estava na noite,
aconteceu o terremoto, aquele soldado desesperado querendo tirar sua vida, e Paulo disse: não lhe faça nenhum dano, porque todos nós estamos aqui. Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa promessa Deus fez com Noé, que Deus ia salvar Noé e a sua casa, a sua família. Noé foi fiel à palavra de Deus. Noé, ele creu na palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus e fez tudo como Deus mandou. A Bíblia diz, Atos 16:31, ele disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então esta palavra, esta promessa se cumpriu na vida de Noé e sua família. Esta palavra se cumpriu na vida do soldado romano, carcereiro de Filipe, e de toda a sua casa e a sua família. E esta palavra, aleluia, se tu crer, vai se cumprir na tua vida, na tua casa e em toda a tua família. A palavra é de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada como Deus quer que seja pregado, como Deus quer que seja anunciado. E assim o Senhor põe no meu coração a palavra dele, para transmitir para a igreja, para transmitir para os ouvintes, para transmitir para o mundo. A Bíblia diz, aleluia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, cerca-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4, versículo 4, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Presta atenção, o que ocorreu no tempo de Noé, eles taparam os ouvidos, eles endureceram os seus corações, para não ouvir a palavra de Deus, para não aceitar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o mesmo Deus que usou Noé, é o mesmo Deus que usou Paulo, para dizer que havia um tempo em que muitos tapariam os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então tudo que passou no tempo, aleluia, de Noé, está acontecendo hoje. Haverá tempo, e o tempo é hoje. Aí está o apóstolo Paulo dizendo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, cerca-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Estamos vivendo os tempos de Noé. Noé pregava, mas o povo não dava ouvido. Nós estamos pregando, mas o povo não dá ouvido. O povo não aceita, como que esteja com seus ouvidos tapados, como que esteja com seus corações endurecidos, para não receberem, para não aceitarem o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, do Reino de Deus, que o Senhor mandou pregar para toda criatura, e todos aqueles que crêem e forem batizados serão salvos, e aqueles que não crêem serão condenados. Então isso está se repetindo, está acontecendo. Aí está o povo, as pessoas não querem nada com Deus, as pessoas não querem nada com a palavra de Deus, as pessoas não dão ouvido, não aceitam a palavra, os ensinamentos.
mas eles estão despercebidos, como que estão de ouvidos tapados, como que estão de corações endurecidos, não querem, não aceitam a palavra de Deus. Jesus sabe tudo ou não sabe? Jesus conhece tudo ou não conhece? Já se passaram mais de 2000 anos que Jesus falou, e tudo que Jesus falou está se cumprindo. Louve a Deus. Pode louvar, pode louvar, pode louvar, pode louvar, pode louvar. A glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus. Presta atenção para o segundo ponto da mensagem. Primeiro ponto, o povo é tão endurecido, coração de pedra, ouvido tapado, não quer ouvir, não quer aceitar. Aconteceu no tempo de Noé. Paulo falou que ia acontecer nos últimos tempos. Tudo está se acontecendo. Segundo ponto, a Bíblia diz, aleluia, Mateus 24, versículo 37, Jesus disse, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículo 39, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam cegos espiritual. Eles estavam cegos espiritual. O Senhor Jesus, Ele está avisando a igreja, avisando os ouvintes, avisando os moradores da terra e do mundo, como foi nos tempos de Noé. Aleluia, assim também será a vinda do Filho do Homem, será a vinda de Jesus. Aleluia, naquele tempo, Jesus sabe ou não sabe? Conhece ou não conhece? Revela ou não revela? A palavra de Deus é revelada. É o Senhor que revela, é o Senhor que mostra, é o Senhor que fala. Então tudo está se cumprindo. A volta de Jesus está muito próximo, está muito perto de acontecer. Quando eu leio esses 3 versículos poderosos da palavra de Deus, eu vejo 4 coisas que está acontecendo no mundo e na igreja, como aconteceu nos tempos de Noé. Quem revela é a palavra, quem revela é Jesus. É Jesus que nos dá a mensagem. A Bíblia diz, Mateus 11, 25, por esse tempo Jesus me disse, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 25, versículo 26, sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 25, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É a quem o Filho, é a quem Jesus quer revelar. Jesus não revela as suas maravilhas a qualquer um, não, é a quem Ele quer. A palavra de Deus é revelada a quem Ele quer. Jesus revela para quem Ele quer. Jesus usa quem Ele quer. Jesus opera como Ele quer. Jesus faz como Ele quer. Preste atenção. Aleluia. Mateus 25, versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho
Então Jesus, ele revela a sua palavra para transmitir para a igreja. Jesus revela a sua palavra para transmitir para o seu povo. Jesus revela a sua palavra para transmitir para o mundo, para transmitir para os moradores da terra, avisando que assim como foi nos dias de Noé, nos tempos de Noé, assim também vai ser a vida do Filho do Homem quando vier para arrebatar a sua igreja. A glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus. O povo do tempo de Noé, os descendentes de Caim, os primeiros moradores da terra, eles pensavam que era dono do mundo, vivia nas orgias do mundo, vivia na glutonaria, vivia na bebedeira, vivia em festas e mais festas, vivia no adultério. Eles casavam e separavam, casavam e separavam, casavam e separavam quantas vezes eles queriam. Isto é o que? Adultério. Presta atenção, tudo que aconteceu nos tempos de Noé está acontecendo tudo de novo, está se repetindo tudo de novo. Aí está o mundo, festas e mais festas. Aí está o mundo, banquetes e mais banquetes. Aí está o mundo na glutonaria e glutonaria. Aí está o mundo, jogos e mais jogos. Aí está o mundo, casas separam, casas separam, casas separam. Tudo isso é o que? É os tempos de Noé. Bate palmas e dá glória. Pode louvar, pode louvar, pode louvar, pode louvar. Presta atenção que o mundo de hoje está vivendo os tempos de Noé. A igreja também está vivendo os tempos de Noé. E ele não sabe, estão cegos. Aí está a igreja, festas e mais festas. Aí está a igreja, banquetes e mais banquetes. Aí está a igreja, comidas e mais comida, glutonarias e mais glutonaria. Aí está a igreja corrompida. Jesus mandou pregar o evangelho e a igreja não está pregando o evangelho. Jesus mandou pregar o evangelho de arrependimento e a igreja está despercebida. Não tem evangelho de arrependimento. É festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, comidas e mais comidas, lanches e mais lanches. E o povo está sendo enganado. O povo está cego. Aí está, meus amados e queridos irmãos, danças e mais dança, casam e separam. Veja como está ocorrendo hoje na igreja. Quantos já se casaram 2, 3, 4 vezes? Quantos e quantos que estão em banquetes e mais banquetes, festas e mais festas? Era o tempo de Noé. Era o tempo de Noé. E a igreja de Jesus tem que ser diferente. A igreja de Jesus tem que combater o mundo. A igreja de Jesus tem que combater o pecado. A igreja de Jesus não pode se corromper com as orgias do mundo. E aí está a igreja corrompida com as
orgias do mundo, glutonarias e glutonaria, bebedeiras e bebedeiras, festas e festas, banquetes e banquetes. Estão todos enganados, estão todos cegos. Jesus alertou e está alertando como foi no tempo de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nos tempos de Noé, tudo está se repetindo, tudo está acontecendo, tudo revela, tudo comprova, tudo mostra. A volta de Jesus está cerca. A volta de Jesus está nas portas. A volta de Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Bate palmas e vai. Aí está Mateus 24, versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, acabou a bagunça. Agora eles vão pagar o que fizeram. Assim é todos que estão bagunçando, escandalizando a casa de Deus, o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus arrebatar a igreja, eles vão ver o que é bom. Jesus tem um juízo preparado para os que bagunçam com a casa de Deus. Que é isso, pastor? Escute a Bíblia. A Bíblia diz, João 2, versículo 15: tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos campistas, derrubou as mesas. João 2, versículo 16: e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, como ousai transformar a casa de meu pai em mercado. O que Jesus fez? Jesus chega lá em Jerusalém, ele chega lá no templo, estava uma bagunça no templo, estava uma bagunça na casa de Deus. Aí Jesus fez um chicote de corda. Jesus saiu chutando as mesas, virando as mesas, acabou com a festa deles. Jesus preparou um chicote de corda. Isso é um tipo de juízo, onde Deus vai punir todos aqueles que escandalizam a casa de Deus, todos aqueles que bagunçam na casa de Deus. Jesus fez lá em Jerusalém. E quando, aleluia, isso aconteceu, os discípulos lembraram do que está escrito, João 2, versículo 17, seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A Bíblia diz, Salmos 69, versículo 9, pois o zelo da tua casa me consome. O apóstolo Paulo falou que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Presta atenção. Jesus está falando com a igreja. Jesus está falando com os ouvintes. Jesus está falando com os moradores da terra. E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus está usando homens sem letra, sem formatura. Jesus está falando, usando homem pesado de boca, pesado de língua, para falar com a igreja, para falar com os ouvintes, para falar com os diplomatas, estudiosos. Jesus está usando para falar com a igreja. A Bíblia diz, segundo Coríntios 5, versículo
segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que a mulher fez, ela vai passar pelo tribunal de Cristo para receber o seu galardão. Se ele fez o mal, ele vai receber o galardão conforme o mal que ele praticou. Se ele fez o bem, ele vai receber o seu galardão conforme o bem que ele fez. Deus, aleluia, vai dar a recompensa e o galardão de cada um pelas suas obras. Todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os crentes de todas as épocas, todos os crentes de todos os tempos, todos terão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal aqui não é para os ímpios, não. O julgamento dos ímpios vai ser no juízo final perante o trono branco. Este julgamento aqui para entregar os galardões é para os crentes, é para o povo de Deus. Todos aqueles que quis ser crente, todos aqueles que invocavam o nome do Senhor, todos aqueles, aleluia, que um dia serviu o Senhor, eles vão de comparecer perante o tribunal de Cristo, disse Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo falou que são todos, não vai escapar ninguém. Todos vão ter que comparecer no tribunal de Cristo para receber o seu galardão pelas obras praticadas, ou que seja boa, ou que seja mal. Pode louvar, pode louvar, pode louvar, pode adorar, pode adorar, pode glorificar o Senhor. Esses escândalos que sucedem, esses escândalos que acontecem, esses escândalos que passam na igreja, que passa no meio do povo de Deus, entre família, tudo está guardado, tudo vai ser apurado, tudo vai ser esclarecido, não escapa ninguém. A Bíblia está dizendo que é todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Irmãos queridos, Jesus mandou pregar o Evangelho, Jesus mandou pregar a palavra de Deus, especialmente para que as almas sejam salvas, para que as almas tenham a vida eterna em Jesus. Mas o diabo, Satanás, não quer que se pregue a palavra de Deus. O diabo não quer que se pregue a verdade da palavra de Deus. Por quê? O diabo quer que as pessoas vivam com uma vida errada, uma vida desconcertada, uma vida desordenada. O diabo quer que as pessoas vivam de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas não é de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Nós temos que viver conforme o plano de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, a palavra de Deus, para que nós sejamos salvos, assim como Noé fez a vontade de Deus. Noé, para ele se salvar, ele e a família dele, ele fez a vontade de Deus. Ele fez tudo o que Deus lhe ordenou. Ele fez tudo o que Deus lhe mandou. E pela sua obediência e a sua justiça, Deus lhe salvou. Assim vai ser também a vinda de Jesus. Jesus está avisando como foi no dia de Noé. Assim vai ser a vinda de Jesus. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos,
Jesus está cerca, Jesus está voltando, Jesus está avisando, como foi no dia de Noé. Nos tempos de Noé, os homens casavam, separavam, casavam, separavam e viviam no adultério, porque o homem só pode casar uma vez. Quando o homem casa mais de uma vez, ele está em adultério perante Deus, porque a mulher só pode casar uma vez. Se a mulher casar mais de uma vez, ela está em adultério perante Deus. A única coisa que separa e dá o direito de casar novamente é a morte. Se a mulher separou do marido e casou com outro homem, o marido dela está vivo, ela está no adultério. Se o homem se separou da mulher e casou com outra mulher, e a mulher dela está viva, ele está em adultério. Era o que acontecia no tempo de Noé. Quantos bonitão, né? E quantas bonitonas que já casou 2, 3, 4 vezes. Quantos e quantos? Homem de nome. Já casou 2, 3, 4 vezes. Conhece a Bíblia, mas não respeita e nem obedece. E a palavra se cumprindo como foi no dia de Noé, é a volta de Jesus. Quantas bonitonas que já casou 2, 3, 4 vezes. Conhece a palavra, conhece a Bíblia, mas não obedece, mas não respeita. É o que aconteceu no tempo de Noé. Assim também aconteceu com a mulher samaritana. Ela foi mulher de 6 maridos e nenhum marido era dela. Ela era acostumada a tomar o marido das outras mulheres. É o que está ocorrendo hoje no mundo. A mulher samaritana era uma mulher adúltera, uma mulher de 6 maridos, e nenhum marido era dela. Tudo era homem de outras mulheres que ela tomava. E Jesus libertou ela e Jesus salvou ela. Porque a mulher só pode ter um marido, porque o homem só pode ter uma mulher, porque quando o homem tem mais de uma mulher, isso é adultério. Porque quando a mulher tem mais de um homem, isso é adultério. E o Evangelho dos Reis de Deus? O Evangelho de Jesus, para que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é para libertar as almas. O Evangelho de Jesus é para tirar as almas das prisões do diabo, das prisões de Satanás, das prisões dos demônios, das prisões do pecado. O Evangelho de Jesus, ele é poderoso para tirar as almas das trevas, para que ande na luz. O Evangelho de Jesus, ele é poderoso para salvar o que se havia perdido. E não se prega o Evangelho. É só festa, é só banquete, é só dança, é só grotonaria, comedieira, come, bebe. E o Evangelho fica onde? Não se prega mais Evangelho. É só festa e mais festa, banquete mais banquete, grotonaria, comidas e mais comidas, bebidas e mais bebidas. Presta atenção, meus irmãos. Jesus está dizendo, São João 4, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, beberás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4, versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui tirá-la. João 4, versículo 16,
disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, venha cá. João 4, versículo 17, respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. São João 4, versículo 18, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4, versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Bate palmas e dá glória. Pode louvar, pode louvar, pode louvar, pode louvar. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Por que a mulher samaritana reconheceu que Jesus é profeta? Porque Jesus falou a verdade. Jesus não mente. Jesus não engana. Jesus não gagueja. Jesus não grita. Jesus não faz rodeio. Jesus fala a verdade. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bate palmas e dá glória. Palmas de glória, palmas de glória, palmas de glória. Você observou? Jesus não mente. Jesus não engana, Jesus não gagueja, Jesus não faz rodeia, Jesus não grita, Jesus fala a verdade. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A Bíblia diz, João 3, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é que Jesus quer do homem? O que é que Jesus quer da mulher? O que é que Jesus quer da igreja? O que é que Jesus quer do seu povo? O que é que Jesus quer dos moradores da terra? Jesus quer o arrependimento. Jesus, ele quer a conversão. Jesus, ele quer a regeneração. Jesus, ele quer o novo nascimento. O homem precisa nascer de novo. A mulher precisa nascer de novo para que possa ver, para que possa entrar no reino de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Mas veja como estão as pessoas. Mas veja como estão os moradores da terra. Mas veja como estão o mundo. Tudo corrompido, tudo contaminado. Está necessitando de quê? Uma reconciliação, arrependimento, convenção, humilhação, regeneração, meus irmãos. Porque o diabo está enganando, meus irmãos. O diabo está enganando o povo de Deus. O diabo está enganando a igreja de Deus. O diabo está enganando os moradores da terra, os moradores do mundo. Aí está o povo corrompido com o mundo e o pecado. Jesus disse, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí está os bonitão. Vai empurrando com a barriga, vai levando e empurrando no peito, e as almas perecendo, e as almas morrendo. Eles não pregam a verdade. É só festas e festas, banquetes e banquetes, comidas e comidas. Presta atenção, meus irmãos.
Eu quero ver no juízo final se eles vão empurrar Jesus com a barriga. Eu quero ver no juízo final se eles vão levar Jesus no peito. Aí eu quero ver, porque Jesus mandou pregar o Evangelho e não estão pregando o Evangelho. Jesus mandou pregar o arrependimento e não se prega arrependimento. Jesus mandou pregar a palavra de salvação e vida eterna e não estão pregando. É só festas e festas, banquetes e banquetes, comidas e comida, lanches e lanches. Estou tudo cego, estou tudo enganado, estou tudo perdido. Vão tudo para o prestamento de contas se não se arrepender e se não se converter. Bate palmas de glória, palma de glória, palma de glória, palma de glória, palma de glória. O Evangelho de Jesus tem que ser pregado assim como é. Não se pode tirar nenhuma palavra, não se pode tirar nem se pode aumentar. É como é como está, é como foi revelado a palavra de Deus. A Bíblia diz, Apocalipse 22, versículo 18: eu advirto, quem você pode imaginar quem é? Não é o pastor nonato, não. Não é o homem natural, não. É Jesus. Apocalipse 22, versículo 18. Jesus está dizendo, essa palavra é Jesus. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. Quem é que está testemunhando desta palavra? Quem é que está testemunhando desta mensagem? Quem é que está testemunhando destas coisas? Jesus está dizendo, é Jesus. É Jesus que está testificando. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Quem é que vai vir? Quem é que vai vir? Quem é que está falando? Jesus. O Evangelho de Jesus é esse. É para salvar as almas. É para libertar as almas. É para dar vida para o homem. Mas o diabo não quer que isso aconteça. A Bíblia diz, aleluia, Mateus 24, versículo 33, Jesus está falando, Jesus está avisando como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, será a vida de Jesus. Mateus 24, 36, porém a respeito daquele dia e hora, aleluia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24, versículo 37, Jesus está dizendo, como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem.
24, versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vocês estão vendo o que está ocorrendo hoje, tanto no mundo como na igreja? O que o diabo está fazendo, o que Satanás está fazendo. Jesus está voltando ou não está? A casa de Deus é lugar de adoração, de sacrifício, de louvor, de adoração, de pregar o evangelho. A casa de Deus não é restaurante. A casa de Deus não é lanchonete. A casa de Deus não é comitê político, não, irmão. A casa de Deus é lugar de adoração, é casa de oração, é casa de nós falar com Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus e ser salvo pelo Senhor, meus irmãos. Mas Jesus está dizendo, alertando a igreja, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, o povo vivia desta maneira: comedeira, bebedeira, glutonaria, farras e farra, danças e dança, banquetes e banquetes, casava e separava, separava e casava. Tudo isso está acontecendo. Aí está comedeira, bebedeira, farras e farra, baderna, risada, piada, história. Olha aí o diabo enganando, está vendo? Graças a Deus que aqui não acontece nada disso, né? Graças a Deus. Bate palma para Jesus. E a Bíblia diz, Mateus 24, versículo 39, e ele não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Estão aí, tudo despercebidos. Jesus arrebatou a igreja, eles ficaram, mas foram avisados. Não se arrependeram porque não quiseram. Não se converteram porque não quiseram. Não obedeceram porque não quiseram. Mas foram avisados. Jesus está falando com a igreja, com os ouvintes e o mundo. Porque a mensagem não fica só aqui dentro da igreja, não. A mensagem vai para o mundo. E quem me mandou pregar foi Jesus. Eu estou fazendo o que Noé fez. Noé fez o que Deus mandou. E eu estou fazendo o que Jesus manda eu fazer. É Jesus que dá a palavra. Por que eles não perceberam? Porque estava tudo cego espiritual. Terceiro ponto da mensagem: cegueira espiritual. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem é que cega? É o diabo. O diabo cegou os moradores deste mundo. O diabo cegou os moradores da terra. O diabo, aleluia, ele não quer que as pessoas entendam o evangelho do reino de Deus, não. Eles estão cegos, estão em treva, estão na corrupção, estão no erro, estão em desobediência, estão no homossexualismo, estão na mulher lesbianismo, estão na maquiagem, estão tudo pintado, estão tudo corrompido, estão tudo enganado, estão na fornicação, estão no adultério, estão na prostituição, estão na idolatria, estão na mentira. Veja como está o mundo. É o tempo de Noé. E Jesus disse, como foi nos tempos de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Então tudo está comprovado, tudo está revelado, e Jesus está avisando que a sua volta está cerca, que está perto. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Da glória a Deus, da glória a Deus. Satanás não quer que as pessoas entendam o evangelho, não. Satanás não quer que as pessoas obedeçam o evangelho.
Bíblia diz, São João 8, versículo 44, vós pertence ao vosso pai, o diabo quer executar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse é o diabo, ele é mentiroso, pai da mentira e homicida, que nunca se afirmou na verdade. O diabo não quer que se pregue a verdade, não. O diabo quer que as pessoas vivam na mentira. O diabo quer que as pessoas vivam no erro. O diabo quer que as pessoas vivam no pecado. O diabo quer que as pessoas vivam no engano. O diabo enganou a terça parte dos anjos de Deus no céu. O diabo enganou Adão e Eva no jardim do Éden. O diabo enganou o povo do tempo, aleluia, de Noé. O diabo enganou, aleluia, os moradores de Sodoma e Gomorra. E o diabo está enganando os moradores do mundo atual. Eles estão sendo enganados. A igreja, o diabo está trazendo o mundo para dentro das igrejas. O diabo está enganando a igreja. O diabo está trazendo o mundo do ímpio, o mundo ímpio. O diabo está trazendo o mundo de pecado para dentro da igreja. E a igreja está corrompida, copiando os ímpios, copiando o mundo. Festas e mais festas, danças e mais dança, banquetes e mais banquete. O diabo está enganando a igreja. Jesus está voltando. O evangelho de Jesus não muda, nunca vai mudar. Quem muda são os homens covardes que não pregam a verdade do evangelho. A Bíblia diz, Apocalipse 12, versículo 9, ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O diabo está enganando o mundo, o diabo está enganando a igreja. Aí está lá a idolatria, aí está lá a prostituição, aí está lá a fornicação, aí está o adultério, aí está o divórcio, aleluia, aí está o jogo, aí está lá as maquiagens, as mulheres com a cara pintada, cheia de maquiagem, cabelo pintado, unha pintada. Ela tem 70 anos, ela faz maquiagem e fica parecendo 18, mas a idade dela continua 70. Não vai mudar nada. É o diabo que está te enganando, minha irmã. Aí estão os homens, 90 anos, ele enche a cara de maquiagem, fica parecendo jovem de 18 anos, mas a idade dele continua 90, 100. Isso é o diabo enganando, é Satanás enganando os moradores da terra. Jesus falou, aleluia, Mateus 24, versículo 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você sabe por que o diabo ainda não te enganou? Porque você é um escolhido de Deus. Se você não fosse um escolhido de Deus, o diabo já tinha te passado a perna. Jesus está revelado. Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Os escolhidos o diabo não pode enganar. Por isso que o diabo ainda não te enganou, minha irmã. Por isso que o diabo ainda não te enganou, meu irmão, porque você é uma mulher escolhida, porque você é um homem escolhido. Jesus está dizendo, Mateus 24, versículo 24, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. É isso aí. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos entendimentos, e
ele tira a simplicidade de Cristo da vida da mulher. O que é que o diabo faz? Ele tira a simplicidade de Cristo da vida do homem. A mulher perde aquele temor, perde aquela simplicidade, perde aquela intimidade, perde aquela comunhão, perde aquele amor, perde o temor e no final da história está desviada, corrompida, enganada. É a Bíblia que revela. Onde está a simplicidade de Jesus que estava na tua vida, minha irmã? Cadê o temor de Deus que estava na tua vida, minha irmã? Cadê a santificação, a santidade de Deus que estava na tua vida, minha irmã? Cadê a sobrancelha que Deus te deu para proteger o teu olho, minha irmã? Está vendo? O que o diabo fez? Enganou. O que ele necessita agora? Reconciliação, arrependimento, conversão. O diabo engana. Cadê a simplicidade de Jesus na tua vida, meu irmão? Cadê o temor de Deus na tua vida, meu irmão? Cadê a santidade de Deus na tua vida, meu irmão? Veja como está o mundo. Quantos que vivem em santidade, pastor Rubens? Estava na igreja, vivia em santidade, santificação. Agora, cabeludão, barbudão, bigotão, costoletão, camiseta, bermudão. Está vendo o que o diabo faz? Tirou a simplicidade. Assim o diabo enganou Eva no jardim do Éden. Assim como a serpente enganou Eva no jardim do Éden, assim ele rouba a simplicidade de Deus da vida do homem. Assim ele tira a simplicidade de Deus da vida da mulher. Irmãos queridos, irmãos amados, Jesus está sendo cá. Jesus está voltando. Vamos reconciliar com o Senhor enquanto há tempo. Vamos reconciliar com o Senhor enquanto há oportunidade, enquanto há tempo. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa da figueira, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Jesus falou: desce depressa. Era a última oportunidade que Zaqueu tinha. A Bíblia diz, Lucas 19, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu rápido. Zaqueu não pensou nem 2 nem 3 vezes, ele desceu rápido. E a Bíblia diz, Lucas 19, versículo 6, apressando-se desceu, recebeu com alegria. Jesus recebe Zaqueu com alegria. A Bíblia diz, Lucas 15, versículo 7, digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo 10, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria. Ai, alegria no céu. Ai, alegria diante de Deus. Ai, alegria diante dos anjos de Deus no céu, quando uma alma, quando um pecador se arrepende, se converte, muda de vida, renuncia ao mundo e passa a obedecer a palavra de Deus. Deus sagrada. Deus fica maravilhado. Os anjos festejam, faz festa, alegria. A festa no céu, os anjos se alegrando, louvando, adorando, glorificando. Por quê? Porque uma alma está se arrependendo, porque uma alma está se convertendo,
aceitando o plano de Deus na sua vida. É tudo que Deus quer, meus irmãos. Jesus está alertando, Jesus está advertindo, Jesus está avisando a igreja, os ouvintes e o mundo, que assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, assim será a volta de Jesus. E tudo que aconteceu no tempo de Noé, tudo está acontecendo no mundo hoje, acontecendo dentro das igrejas, acontecendo no mundo. Aí está festas e mais festas, banquetes e mais banquetes, comedeira, glutonaria, bebedeira, baderna, gritaria, piada, história. Está vendo? Irmãos, Jesus está certo. Jesus está voltando. Quando eu ministro esta palavra, pastor Rubens, eu lembro de uma revelação que eu tive de Deus. Eu ouvi a voz do Senhor 3 vezes que falava no meu ouvido. Eu tive uma visão, eu via a igreja cheia. Eu via homens cabeludos, barbudos, eu via mulheres obreiras de cabelo cortado, cabelo pintado. Eu via muitos crentes desviados dentro da igreja. Aí eu ouvi no meu ouvido, isso pela madrugada, uma voz suave que falava no meu ouvido 3 vezes: prega a minha palavra. A minha palavra, prega a minha palavra. 3 vezes eu ouvi no meu ouvido. Se eu estiver mentindo, Deus pode me matar aqui em cima deste altar agora. Se eu estiver falando da carne de mim, estiver mentindo, Deus pode me matar em cima deste altar agora. Eu ouvi essa voz 3 vezes no meu ouvido. Prega a minha palavra. Ela vai soar compassada. Prega a minha palavra. Prega a minha palavra 3 vezes. Então, se Deus mandou, quem sou eu para resistir à voz de Deus? Quem sou eu para resistir à voz divina? Quem falou comigo foi o Senhor. Quem mandou pregar a palavra de Deus foi o Senhor. Prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Bate palmas da glória. Da glória a Deus, 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 da glória a Deus. Que pena que as horas não alcançam, que as horas não esperam. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria por um pecador que se arrepende. Então é importante o arrependimento, é importante a conversão. Está entregue o recado, está entregue a mensagem. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue falando mais e mais em cada coração. Uma coisa eu digo para a igreja: obedeça, irmãos, a palavra de Deus. Cuidado com as estratégias do homem. Cuidado com as estratégias da mulher. Cuidado com as estratégias do diabo. O diabo é mentiroso, o pai da mentira. O diabo está enganando a igreja. O diabo está enganando o povo de Deus. Jesus falou que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Mas quem é escolhido, o diabo não engana. Fala para a pessoa que está do teu lado: você ainda não foi enganado porque você é um escolhido. Fale mais alto.